Olá, bom dia, feliz dia, quarta-feira, 15 de fevereiro. Vamos estudar a Palavra de Deus? Espero que você esteja conseguindo aí estudar a Palavra de Deus. Hoje nós estudamos sobre o jovem rico, hoje nós vamos estudar sobre Zaqueu. Zaqueu era um judeu rico, tinha ganhado aí muito dinheiro como cobrador de impostos. Ele e outros cobradores de impostos, eles cobravam mais impostos do que realmente deveriam e acabavam se enriquecendo devido a isso, à custa do povo. Por isso ele era odiado e era chamado de pecador. Ele morava em Jericó, a rota ali era propícia aí, porque era a rota de comércio onde ele morava ali. Jesus teve um encontro com Zaqueu, e vocês vão ver isso, vão meditar na história de Zaqueu lá em Lucas 19, de 1 a 10. Esse encontro não foi coincidência. Nós vimos na história, nós podemos ver na história aí de Zaqueu que aparentemente ele estava aí convencido espiritualmente e queria fazer algumas mudanças na sua vida. Tinha ouvido falar muito de Jesus, das suas curas, dos milagres que ele havia feito, e ele queria vê-lo. E essa notícia deve ter sido espalhada ali no grupo, que Jesus viria aí a Jericó, e ele queria porque queria ver a Jesus. E Jesus precisou ali passar em Jericó, estava vindo de Galiléia, da sua última visita lá em Jerusalém. Então ele deveria passar ali. Nós sabemos que Zaqueu era uma pessoa de estatura baixa, e ele, quando Jesus apareceu, ele queria vê-lo, mas não conseguia. Ele foi obrigado a subir numa figueira para poder conseguir ver Jesus. E Jesus, olhando para Zaqueu, disse para ele que ele iria para a sua casa naquele dia. Zaqueu rapidamente desceu da figueira, muito alegre, muito feliz, mas as pessoas que estavam ali murmuraram porque Jesus iria na casa de um pecador. Mas Jesus precisa ir na casa do pecador, porque ele veio trazer salvação para o pecador, não para a pessoa sã. Porque quem precisa de cura espiritual é o pecador. Então eles estavam murmurando, mas Jesus precisaria levar salvação naquele lugar. E Jesus conhece o nosso coração, como nós vimos lá no Salmo 109, na lição de ontem. Jesus conhece o nosso coração, ele esquadrinha os nossos pensamentos, ele conhece a cada um de nós. E ele conhecia Zaqueu, mesmo antes de vê-lo pessoalmente, né? E aí ele foi para a casa de Zaqueu. E Zaqueu, a gente não sabe exatamente o que Jesus falou para ele, mas ele falou que iria dar metade dos seus bens para os pobres, sem Jesus falar nada. Nós lembramos da história do jovem rico, tanto Zaqueu quanto o jovem rico, eles com certeza queriam a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Mas diferente do jovem rico, Jesus falou para ele, porque apesar de ele seguir os mandamentos, ele estava apegado às coisas materiais e não às coisas celestiais. Então Jesus, por conhecer os seus pensamentos, conhecer o seu coração, pediu para que ele doasse toda a sua riqueza. E ali, porque a riqueza ia ser a sua ruína. E aquele jovem rico ficou triste e nunca mais se ouviu falar nele. Ou seja, ele estava apegado às coisas deste mundo, às coisas terrenas, às coisas materiais, e não a Cristo Jesus, às coisas espirituais. Zaqueu não. Zaqueu mesmo antes, a gente não sabe exatamente o que Jesus falou, mas ele resolveu dar metade de seus bens. E mais ainda, ele falou que quem ele tivesse roubado, tivesse sido desonesto, que ele ia devolver 4 vezes mais do que ele tinha roubado dessa pessoa. Então nós vimos aí o poder da conversão e da transformação de um coração desejoso mesmo de ter a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. O poder da conversão, o poder da graça, né?
E qual a diferença do jovem rico para Zaqueu? Os dois eram ricos, ok? Mas um estava apegado às coisas materiais desse mundo, ou seja, tinha a riqueza como seu Deus, e o outro, apesar de ser rico, não. Ele não tinha essa riqueza, ele tinha essa riqueza toda, mas ele não estava pegado o Deus dele não era a riqueza, né? Zaqueu não tinha apego à riqueza, e nós vimos isso exatamente, ele mesmo, né, se dispondo. Agora, Jesus poderia falar assim: não, Zaqueu, você tem que dar toda a sua fortuna. Jesus em nenhum momento disse isso para ele. Por quê? Ele não disse isso? Porque ele conhecia o pensamento, conhecia o coração de Zaqueu. Ele viu que havia a conversão dele genuína e que ele não precisaria dar toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, porque Jesus conhecia o coração e sabia que ele não estava apegado às riquezas. Então, provavelmente, embora Zaqueu gostasse aí da riqueza, ele não era um Deus para ele, como nós falamos, como era para o jovem, embora não saibamos aí o que Jesus, né, como a gente tinha falado, o que falou com ele. Zaqueu falou que em dar primeiro o dinheiro aos pobres. Em contraste, Jesus disse ao jovem rico especificamente que ele desistisse de tudo, caso contrário as riquezas o destruiriam. Então nós vemos que, embora Zaqueu, como qualquer pessoa rica, precisasse ter cuidado com os perigos da riqueza, ele parecia tê-la sob melhor controle do que o jovem rico. Lá em Desejado de Todas as Nações, na página 441, diz o seguinte: quando o jovem rico se afastara de Jesus, os discípulos ficaram espantados de ouvir o mestre dizer: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Exclamaram um para os outros: quem pode ser salvo? Marcos 10, 24 e 26 relata. Agora tinha uma demonstração das palavras de Cristo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 18 e 27. Eles viram como meio da graça divina um rico podia entrar no reino dos céus. Então nós vemos aqui a diferença do jovem rico para Zaqueu, que era rico também, e vimos aí a graça transformadora que fez na vida desse rico. Então a graça, ela pode alcançar qualquer pessoa, basta que você esteja disposto, como Zaqueu estava, de conhecer esse Deus e deixar Deus transformar a sua vida. E aí, através da graça de Cristo, através da vontade dessa pessoa, ou seja, de realmente querer ver Jesus, de realmente estar disposto a aceitar Cristo na sua vida, a graça, então, salvadora de Cristo Jesus vai transformar essa pessoa. Foi o que nós vimos aqui. Então, que Deus te abençoe, te dê uma ótima quarta-feira e que Deus esteja conduzindo todo o seu dia. É meu desejo, minha oração. Amém.